No coração da África, desenrola-se uma história de ambição e anomalia, onde os rumos da liderança esculpem a identidade de Uganda através de caminhos intrigantes de poder e resiliência. Esta narrativa histórica captura a viagem enigmática do surgimento de uma nação do tumulto ao amanhã. Em 1971, Uganda se encontrou à beira de uma convulsão política quando o então comandante do exército, Idi Amin, orquestrou um golpe para depor o primeiro-ministro Milton Obote. O golpe, rápido e inesperado, teve reações mistas, tanto localmente quanto internacionalmente. Assim começava um regime político que logo dominaria a história de Uganda, com capítulos sombrios de excessos e excentricidade. Ao se autoproclamar presidente, Idi Amin prometeu mudanças que ressoaram com ideais nacionalistas, conquistando apoio popular inicial. Sua presença carismática e intimidadora parecia trazer uma nova esperança ao povo que desejava autonomia frente às influências externas. Suas proclamações de reforma tocaram o orgulho nacional, momentaneamente ofuscando o método pelo qual ascendeu ao poder. No entanto, o otimismo logo começou a desaparecer à medida que o regime de Amin se intensificava, em um governo autoritário marcado pela repressão. Adversários políticos e ameaças percebidas eram rapidamente silenciados, temidos por desaparecerem durante a noite sem voltarem. A máquina estatal exibia poder para garantir o controle, lançando uma sombra sobre a liberdade e a democracia. Muitos ugandenses recordam o decreto de Amin em 1962, expulsando asiáticos de Uganda, afetando milhares de famílias que foram fundamentais para a economia do país. Essa ordem drástica e repentina desmantelou indústrias da noite para o dia e causou sérias repercussões econômicas. A decisão, justificada como nacionalista, deixou caos e uma nação abalada em seu rastro. O governo de Amin também foi marcado por gastos extravagantes com ele próprio e o exército, enquanto o restante da nação enfrentava pobreza e carência de recursos. Amin desfrutava de um estilo de vida opulento, supostamente possuindo frotas de carros personalizados e presidindo festas grandiosas. Enquanto isso, setores de desenvolvimento estagnavam, criando um abismo entre a vida pública e a elite governante. Apesar do despotismo iminente, diversos dignitários internacionais ainda visitaram Uganda, frequentemente encantados ou intimidados pela persona dominante de Amin. Por trás das manchetes, ocorriam manobras diplomáticas, à medida que ambos os lados buscavam tirar proveito simbólico dos encontros. Reuniões oficiais em locais luxuosos mascaravam negociações complexas e manipulações sutis. Ao longo dos anos 1970, relatos de comportamentos bizarros e imprevisíveis de Amin se tornaram lendários. Histórias de julgamentos simulados, decretos inusitados e exibições públicas de excentricidade, como se autodenominar conquistador do Império Britânico, ultrapassaram as fronteiras de Uganda. Esses atos ampliaram as críticas internacionais e isolaram gradualmente o regime. Nos países vizinhos, alianças políticas mudaram drasticamente, alimentando tensões regionais. As posturas agressivas e ambições militares de Uganda frequentemente desencadearam conflitos, intensificando o caos interno. A reputação regional do Uganda de Amin oscilava perigosamente entre a discórdia total e a instabilidade. O
confronto fatal com a Tanzânia em 1978-79 sinalizou o declínio do regime de Amin. A fracassada invasão do território tanzaniano foi respondida com um contra-ataque decisivo. As forças tanzanianas, apoiadas por exilados ugandenses insatisfeitos com a liderança de Amin, começaram a avançar para um clímax que já trazia ecos de mudança. No início de 1979, as forças combinadas tanzanianas e de libertação ugandenses capturaram Kampala, marcando o fim do governo de Amin. Tiros de celebração se misturavam aos sons de alegria e comemoração nas ruas, enquanto Amin fugia para o exílio. A queda do regime simbolizou um ponto de virada importante, carregado de esperança para a reconstrução entre os escombros da tirania. O pós-Amin em Uganda trouxe desafios gigantescos: reconstruir a economia, restaurar a ordem social e enfrentar as atrocidades passadas. Com Amin no exílio e insurgentes conspirando, a nova liderança precisava navegar por divisões políticas e ceticismo internacional. No entanto, por toda a savana havia um sentimento crescente de unidade e determinação para curar e prosperar. Pouco depois da sua queda, o legado notório de Amin começou a se misturar ao folclore, em que fato e ficção se confundiam. Nas décadas seguintes, ele se tornou um espectro na história de Uganda, símbolo de alerta e surpresa. Com novos líderes emergindo, as cicatrizes do regime de Amin permaneciam ecoando no caminho de Uganda para redefinir sua governança e tecido social. Com a recuperação econômica da Uganda nos anos 1980, o país voltou-se para enfrentar a instabilidade regional e as relações exteriores. A presença de refugiados vindos de conflitos vizinhos desafiava ainda mais uma infraestrutura já pressionada. Em meio a essas crises, os cidadãos ugandenses continuavam a lutar pela construção de bases econômicas e educacionais mais sólidas, priorizando a unidade em vez da divisão. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, Uganda consolidou um caminho de revitalização, reduzindo significativamente a pobreza e tornando-se referência em iniciativas de saúde pública. Histórias de sucesso no combate a doenças e redução da mortalidade infantil tornaram-se faróis de progresso. Apesar dos desafios persistentes, as décadas marcaram crescimento e mostraram a resiliência e adaptabilidade de Uganda. Já no novo milênio, o foco contínuo de Uganda no desenvolvimento ressaltou sua determinação, mesmo diante de tribulações políticas e dificuldades econômicas. Políticas centradas na nação ganharam prioridade, impulsionando indústrias domésticas e fomentando ideias inovadoras entre os jovens. Esta era carimbou ainda mais a resiliência de Uganda no cenário mundial, desafiando outros a redefinirem seu entendimento sobre o potencial do país. Hoje, Uganda está em uma encruzilhada entre a história e a aspiração para o futuro, ressignificando seu passado como fundamento de identidade cultural e nacional. Com um tecido enriquecido pela resiliência e memória, seu povo vem moldando Uganda em uma terra onde as lições do passado oferecem sabedoria para um amanhã melhor. Os contos de ontem oferecem não apenas advertência, mas também inspiração para gerações futuras.